noite a todos, é uma alegria estar aqui novamente, sempre né? Sempre é bom ver todos vocês nessa casa que, como estava falando o Carlos agora há pouco, é mais perto geograficamente do que da casa de onde eu sou afiliado. Eu sou participante do Centro Espírita Leocádio José Correia e venho com todo mundo junto. Nós não andamos sós, né? Viemos com toda a turma do Leocádio para conversar com vocês. Assim como o irmão estava falando, também não estamos apenas aqui presentes aqueles encarnados, mas temos tantos amigos que nós trazemos na lembrança, tantas pessoas que nós honramos com os nossos pensamentos, por tudo que nos legaram, e sobretudo temos Jesus. Temos Jesus junto de nós, mesmo com todas as imperfeições possíveis e imagináveis que temos, Ele está conosco a cada instante. E tem sido um privilégio poder aqui estar, como em outras casas espíritas, como na minha própria casa espírita. Eu, pessoa comum, como vocês, eu digo, não temos títulos no Espiritismo, mas nós compartilhamos os nossos entendimentos acerca dessa doutrina que nos é a chave para um entendimento maior do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente está trocando uma ideia frequentemente, não somente aqui nesses momentos de conversa, mas também nos grupos de estudo, nos instantes da evangelização para as crianças, dos grupos de jovens, trocando ideias, procurando conhecer um tanto mais, não só da doutrina espírita, mas também do Evangelho do Cristo. Nós temos aí as boas novas, né? Os evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e também temos a boa nova, a vida de Jesus, contada por espíritos amigos, como é o caso do Humberto de Campos, do irmão X, como é o caso de Amélia Rodrigues, irmão X pelo nosso Chico Xavier, Amélia Rodrigues pelo nosso Divaldo, e tantos outros que nos contam esses detalhes, os espíritos contando o que se conta na tradição espiritual nesse outro plano, que o próprio João, no seu Evangelho do Novo Testamento, diz que não haveria livros suficientes para contar tudo que Jesus fez. É muita coisa. E ali nós temos, vamos dizer assim, alguns fatos que provavelmente impactaram mais as pessoas da época. Assim como falava o irmão sobre esta casa. Existem momentos muito particulares, vividos apenas por algumas pessoas. Outros momentos coletivos. Assim é na nossa família. Nós temos momentos únicos, às vezes, partilhados com aquele ou com aquela pessoa que naquele momento nos achegamos mais. E aos momentos de reunião, de confraternização maior. E nisso tudo, nós estamos nesse processo de conhecimento. Conhecimento, como dizia, da doutrina espírita, para entender melhor o Evangelho do Cristo. E nisso tudo nós vamos chegando ao melhor conhecimento de nós mesmos, do lugar onde é que nós inserimos, e das responsabilidades, das possibilidades que temos com tudo isso, conosco mesmos. O que nós podemos fazer em termos até de desafio? Como eu vou me desafiar em busca dessa perfeição, em busca dessa evolução espiritual? Nós podemos nos desafiar como casa espírita. Que trabalhos nós vamos estar realizando? Quais os nossos objetivos aqui enquanto comunidade? Eu diria até enquanto família, porque às vezes nos achegamos muito a algumas pessoas da casa espírita na nossa frequência e temos até uma certa distância da família, por questões às vezes dos lugares onde moramos e assim por diante. Por vezes encontramos semanalmente o grupo espírita da casa e com muito mais espaçamento nos encontramos com a nossa família biológica. Então nós vamos criando laços, que são esses laços de coração, laços do Espírito. E temos tentado entender o que Jesus falou. Jesus, na sua perfeição de Espírito puro, ele
conseguia fazer esse resumo, ter essa concisão. O que ele pensava, ele conseguia materializar perfeitamente nas palavras. O mesmo que nós vimos na mensagem do Emmanuel. Emmanuel, né? Isso. Quando o Emmanuel fala, ele fala exatamente aquilo. É difícil a gente retocar, ou até mesmo por vezes comentar, ou nas tarefas inglórias dos grupos de estudo, tentar retirar uma parte mais essencial. Porque é tão fechado, tão conciso, tão exato aquela formulação, aquela ideia, que nós ficamos com essas dificuldades. Então, cada um de nós, nesses contatos que temos aí, vai chegando a um entendimento diferenciado daqueles postulados espíritas. Então, tem a doutrina espírita, tem o espiritismo, né? Tem o próprio Evangelho do Cristo e tem aquilo que eu entendo da doutrina espírita, aquilo que eu entendi do Evangelho do Cristo. Na doutrina espírita, nós temos, vamos dizer assim, como corolário é quando nós pegamos assim aquelas equações imensas que os nossos professores de matemática no passado dividiam um quadro em 3, 4 partes e iam escrevendo, vou demonstrar, diziam eles, algum preceito, escreviam um quadro inteiro com aquela equação e no final ele colocava com giz em volta um quadrado na expressão final que resumia todo aquele raciocínio. Então, o corolário de uma teoria, o corolário de uma doutrina, é algo que vai trazer no seu bojo essa concisão. Do Espiritismo, qual seria? Fora da caridade, não há salvação. Esse é o corolário da doutrina espírita. Esse é o preceito mais fundamental, é o resumo, vamos dizer assim, de todo esse proceder que nós possamos ter enquanto estivermos no processo de evolução, seja encarnado, seja desencarnado. Aí a gente também pode se perguntar, mas o que eu entendo por caridade? Talvez seja dar R$2 para aquela pessoa que está ali na rua pedindo. Caridade para outro talvez seja estar ali tendo paciência com algum irmão mais difícil que não vai conseguir se livrar na convivência. Caridade para cada um de nós é uma coisa diferente. E o Kardec, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, vou copiar aqui, gente, da minha colinha digital, que agora a gente está assim, né? O Kardec andou perguntando para o Espírito da Verdade, que já era um coletivo. Vocês imaginem um grupo de espíritos tão fechado nas suas ideias, fechado não no sentido de estarem sem possibilidades de discussão, mas tão coerentes no seu pensar, que se identificavam como um só. O Espírito da Verdade é um coletivo, não é um espírito só. E o Kardec vai perguntar, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre as leis morais, lá na questão 886, nós entendemos caridade de um jeito, né? Então ele pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, o que cada um de nós pensa sobre caridade é uma conversa. Nós temos outra conversa, que Jesus pensava como sendo caridade. E respondeu o Espírito da Verdade: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Daí, de novo, eu leio isso e tenho a minha ideia do que isso significa. Vocês podem discordar, mas eu peço que cada um de vocês reflita sobre essa resposta do Espírito da Verdade. Eu, particularmente, entendo assim: benevolência para com todos. Então, eu vou partir do princípio que todos são bons. Mesmo aquela pessoa mais detestável, mais abominável que nós possamos ter na sociedade, ela é boa. Eu parto desse princípio. Ela pode estar num período de transtorno, mas ela é boa. A indulgência para as imperfeições dos outros. Eu entendo assim: se for algo não tão grave,
que o outro tenha me feito ou esteja apresentando, eu dou um desconto, eu deixo para lá, eu relevo. E se for uma coisa muito grave, vem o terceiro ponto, o perdão das ofensas. Então, para as coisas gravíssimas, o perdão; para as coisas simples, a indulgência, e tratar todos com benevolência. Isso é um caminho longo para o Espírito. Todos nós aqui estamos percorrendo as eras em corpos diferentes, em lugares diferentes, em tempos diferentes, tentando aprender isso, a sermos benevolentes, indulgentes e termos esse preceito do perdão como máxima maior. Quando Jesus falou sobre isso com os seus, ele usava das parábolas, né? Então ele fala do servo que pede perdão ao seu senhor, e quando o outro se apresenta lhe devendo, ele é implacável, digo servo implacável, e que daí por isso não é perdoado pelo seu senhor. O Senhor retira o perdão dele. Ele vai apresentar dessa forma o perdão, como sendo necessário para que nós recebamos também o perdão. Pedro, o apóstolo, ele se aproxima de Jesus logo depois dessa conversa e pergunta: mas quantas vezes a gente vai perdoar? Eu entendi que é para perdoar, mas quantas vezes? Porque tem que ter um limite nisso. Tem coisas imperdoáveis. Talvez pensasse Pedro. E Jesus é certeiro, ele diz 70 vezes 7. Dentro daquela simbologia judaica, para não são 7 dias, né? Então 70 vezes por dia você perdoa. Então não vai sobrar muito para não perdoar. Vai ficar tudo nessa conta. Ou seja, perdoar sempre. Só que esse caminho é árduo. Esse caminho, começando pela indulgência, que nós já somos um pouquinho chatos por vezes com as manias, com a forma de ser do outro, assim por diante. Isso já nos ofende. O que ofende a mim por vezes é a própria existência de uma pessoa. Ela não fez nada e eu me sinto já ofendido com a sua simples presença. Então nós temos um caminho a percorrer para superar isso tudo. E nós podemos pensar: como é que se chega a isso? Né? Como se chega a esse patamar de caridade que Jesus propõe? Como que eu começo a olhar os outros, a todos os meus irmãos, como também filhos de Deus? Nós tivemos as eleições, então seja de qual partido for, é filho de Deus? É. Tenha feito o que fez, não vai importar. O irmão que mata, o irmão que trafica, ele também é filho de Deus, é meu irmão. E nós temos conversado em outras comunidades, onde nós temos mães que têm seus filhos nos presídios. Ele continua sendo filho, ele não deixa de ser filho, por ter feito coisas gravíssimas às vezes. E mesmo quando parte, vitimado pelo próprio crime, assassinado e assim por diante, ela continua mãe dele. Que a cada dia que ela acorda, ela lembra daquele filho. A cada aniversário ela chora. Então tem coisas que são irrevogáveis, esses laços. Então, pensando de outra forma, nós podemos pensar também que a encarnação nos gera esses laços, essas amarrações. E o aprendizado que nós temos para essa evolução espiritual também é esse atar, nos religando a pessoas por vezes que nós não temos afinidade, não temos afeição. E também, quando chegar o momento da morte, ou em determinado momento da vida até, desfazer o laço. A mãe tem que desfazer o laço do filho para que ele se torne adulto. É um outro tipo de laço, vocês vão dizer, mas é aquele primordial que tinha como criança, ele tem que ser desfeito. Nós, por vezes, quando saímos de um relacionamento, nós temos que desamarrar isso.
para podermos fazer outras ligações. Então esse processo, vamos dizer assim, de arte exata, também é muito difícil. Quando chega o momento derradeiro que todos nós teremos com a morte, por vezes não aceitamos esse desatar. E bem falava no espírito de um jovem, que falou pela mão do nosso Chico Xavier, dizia: morrer é fácil, desencarnar é que é difícil. Desencarnar é que são elas, porque nós temos irmãos desencarnados, já não tem corpo físico, mas que são mais ligados às vezes à matéria do que muitos de nós que estamos encarnados. Então como é que faz isso, né? Como é que nós vamos lidando nesse processo? No passado, essas nossas conversas que nós temos aqui, eu confesso para vocês que é por isso que eu me sinto muito feliz dessa possibilidade de estar com esses espaços em tantos lugares, porque isso antigamente a gente faria numa escola de mistérios. Se a gente estivesse lá na Grécia Antiga, provavelmente seriam os mitos as escolas de mistério de Orfeu, ou no Egito, as de Osíris, de Ísis, todas elas envolviam morte. Por isso que nós estamos falando um pouquinho de morte aqui. Mas isso não era para todo mundo. Isso não era disseminado. Isso era algo muito especial, muito delicado, muito reservado. E frequentemente, determinadas coisas que eram comentadas nessas escolas, se deixasse passar para o povo, aquela pessoa era condenada. Temos lá várias histórias no passado desses sacrifícios sendo feitos daqueles que vazavam, vamos dizer, essas informações. E aí vem Jesus e fala para todos. Reservadamente para os seus, ele explica um pouco melhor como é que funciona esse processo. Então nós vamos ver ele contando a parábola para o povo e depois, entre os seus, explicando a parábola. Mas como eles registraram, fica aí para quem quiser ler, para quem quiser se debruçar sobre isso. Então, o nosso querido Emmanuel, espírito mentor do nosso Chico Xavier, ele explica, na sua época de encarnação, muito anterior, quando não era Emmanuel, ele explica para um espírito chamado Alcione, e ele dá as bases para ela desse processo com o Evangelho. Então Alcione depois vai repetir, ela vai dizer: o Evangelho, ele tem que ser conhecido, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente está conversando e vendo como é que está escrito. Mas ela diz mais, ele tem que ser meditado. Eu tenho que trazer aquelas palavras para a minha realidade, que é única. Só eu tenho a minha vida. E depois ela diz, ele tem que ser sentido. Isso tem que, de alguma forma, migrar do racional para o sentimento. E, por fim, ele tem que se materializar no mundo, o Evangelho, nas nossas mãos, nas nossas palavras, nos nossos pés, ou seja, ele tem que ser vivenciado. Então é esse processo que nós estamos aí, talvez, também fazendo. O que é reencarnar? Reencarnar, o que é crescer espiritualmente? Talvez seja esse caminho para a caridade, talvez seja esse aprendizado de atar e desatar os nossos laços entre todos nós, para que a gente chegue, na verdade, a um elo bem maior do que um laço. E também é esse processo de auxílio. Conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Evangelho. É curioso que nós vemos que isso, de certa forma, é um caminho. É uma andança. O próprio Jesus diz que Ele é o caminho. Então a gente diz, como é que funciona isso, né? Talvez eu ofenda algum irmão pitagórico, né? Mas os Pitágoras já falava como caminho, vários caminhos. Os números são um caminho. Lá nos mistérios de Orfeu era música. E caminho? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ali tem um caminho para você seguir. Até rimou. O caminho dos números com Pitágoras, nisso você é um. Depois você se consorcia com alguém, com uma instituição, não necessariamente com uma pessoa, e você passa a ser dois.
Dali surge uma terceira coisa, o 3. E por fim você chega no estado de uma certa perfeição. Isso seria o 4, um todo. Os 4 pontos cardeais, as 4 faces da lua, os 4 cantos da mesa, se ela não for redonda. Então a gente vai chegando nessa inteireza, mas daí é preciso que venha alguma coisa de fora. Em alguma coisa nos sacudir, nos tirar daquela mesmice. É o 5. E aí nós vamos ter uma escolha a ser feita, mas que na verdade não é escolha, porque nós já viemos caminhando, trilhando um caminho, que é o 6. E vamos para um outro todo, que é o todo dos judeus, né? Sempre é 7, né? 7 lâmpadas, 7 dias da semana e assim por diante. É aquele todo que inclui o que surpreendeu. É o 7, é o ímpeto. Vem o 8, os 2 quatros. Aí nós temos o momento da justiça, né? Da balança, a que se reavaliar. E por fim o 9 é o encerramento. É um encerramento que se chega ali. E é o momento da morte, do desfazer, do terminar. Mas tem o 10 nós vamos com 0 dá 1 de novo. Começou outro ciclo, interminavelmente nós prosseguimos assim. Então assim é ensinado lá para o Pitágoras, mas nós somos espíritas. Talvez algum pitagórico repita aí para querer me bater depois. Mas se nós olharmos aqui, por exemplo, o Evangelho, aqui talvez tenha um caminho. Nós frequentemente fazemos assim, vou dormir. Então eu abro uma página para ler, para ficar mais tranquilo, e daí cubro bem os pés, né? E daí vou dormir. Às vezes o Evangelho para muitos de nós é assim, mas ele é uma obra inteira, uma obra concisa, uma obra que tem uma estrutura. E nós estamos sendo convidados a visitá-lo como um todo. Então, se nós olharmos somente o sumário, alguns falam no índice, né? No sumário do Evangelho, nós vamos ter esse caminho, tipo um caminho de escola, só que não é mais misteriosa. O único mistério é se a gente vai querer seguir ou não. Então começamos com uma base. Porque para a gente iniciar uma caminhada, se eu for hoje caminhar, eu preciso botar um tênis, eu tenho que botar uma roupa adequada, e assim eu tenho que escolher que caminho para onde eu vou ir, né? E assim vou pensar. Aqui nós temos esses capítulos iniciais do Evangelho. Não vim destruir a lei. Isso é uma base. Para eu começar nessa andança com Jesus, eu vou entender que, na verdade, não tem muita novidade, não. Eu já sei. E aquilo que já foi dito tem que ser revisitado por mim, com esses olhares, olhares de ver, como dizia o mestre. Depois segue para meu reino não é deste mundo, já explicando que, na verdade, nós temos a nossa consonância maior, a nossa relação maior é com o plano espiritual, e não com este plano. O reino que se almeja, esse reino dos céus, não vai ser alcançado na encarnação em si, não é deste mundo. Depois ele fala que há muitas moradas na casa de meu Pai, nos deixando claro, inclusive, dessa questão dos laços que falávamos. Não sabemos para onde vamos depois. Quantos acham que estão no caminho perfeito, mas ao desencarnarem percebem que não é bem assim. Temos relatos dos espíritos, em famoso livro Voltei, do nosso Chico, que conta de uma pessoa, Frederico Figner, que se julgava extremamente operante dentro do espiritismo, dentro do movimento, dentro da caridade, e se descobre sem luz ao desencarnar, que na verdade focou em outras coisas. Aí em seguida vem o capítulo 4, nos dando aí, vamos dizer assim, o pulo do gato do espiritismo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, vai nos dizer que tem um negócio chamado reencarnação, que certas coisas são tão grandes e complexas, eu não vou resolver numa vez só. Eu preciso vir outras vezes para o plano terrestre, para que eu possa elaborar melhor as coisas. E aí eu vou começar a caminhar. O primeiro momento dessa caminhada, aqui, é bem-aventurados os aflitos. Eu já vou saber que vai ser puxado, como numa caminhada. Eu quero fazer exercício, mas não quero que doa.
não quero suar, não quero me cansar. Daí não vai funcionar. Nós vamos ter aflições enquanto estivermos no processo, não só no mundo, mas também na parte desencarnada. Mas nós temos o Cristo Consolador, que é o capítulo 6. Nós temos a quem recorrer. E aí a gente vai chegar nessas etapas de crescimento espiritual. O primeiro capítulo que vem depois disso é Bem-aventurados os pobres de espírito, nos indicando essa excelência da humildade, nos indicando essa necessidade desses desatares, desse desfazimento de uma série de laços que nós estabelecemos e que não são reais, são os laços da matéria. Depois ele parte falando bem-aventurados que têm puro coração. Aí tem aquela benevolência que nós falávamos, né, para com os outros. Nós não, o Espírito da Verdade falava, né? Aquele que tem puro coração não vê a maldade no outro. Consegue estabelecer outras metas, outras rotinas para si próprio. Depois disso vem os bem-aventurados que são brandos e pacíficos, e aí nós temos o desafio de sermos pacificadores. Quando às vezes nós temos, é necessário ser duro, sim. Não é não, aqui está dizendo que não é. Ser firmes é diferente. Ser duro, ser grosseiro, ser violento, nunca vai ser necessário. Firmeza é uma outra coisa. E aí, depois disso, nós vamos chegar nos bem-aventurados que são misericordiosos, onde tem um trecho, com 3 mensagens dos Espíritos, falando sobre essa tal indulgência. Então, aí que eu vou começar esse processo de crescimento espiritual. Eu tenho que passar por essas etapas anteriores. Eu vou chegar na misericórdia com o objetivo de receber misericórdia. Veja, é quase que intencional. Eu perdoo para ser perdoado. Eu sou indulgente para com os outros, para que eles também sejam comigo. Quando a gente erra, o que a gente espera? Em relação àqueles que nós infligimos um erro, aqueles que nós ofendemos, nós esperamos ser perdoados. A gente vai alegar que a gente tem motivos, que a gente tinha razões, mas e quando erra conosco? Então esse capítulo, Bem-aventurados que são misericordiosos, vai nos lembrar disso. Se nós atingirmos esse estágio da caminhada, aí nós vamos passar para o segundo elemento, que é amar o próximo como a si mesmo, que já é o capítulo 11. Daí vai para fora. Mas eu tenho que elaborar tudo isso internamente. E por fim, o capítulo 12 vai falar a prova mais difícil, que é aquela parte do perdão, que é amar os vossos inimigos. Então, digamos assim, nesses 12 capítulos, nós temos aí a nossa escola de evolução espiritual. O Evangelho tem mais capítulos do que 12. Mas se a gente conseguir estabelecer esses 12, nós já vamos ter avançado muito. O próprio Allan Kardec vai nos falar no capítulo 15, que é o Fora da Caridade de Nossa Salvação, nosso corolário, exatamente sobre isso, no item 3, que é um caminho que Jesus nos ensina. Jesus, porque ele atendeu o opressor romano, quando pediu que o centurião, seu servo fosse curado. Ele atendeu aquela que havia pecado, sido pego em adultério, que na época, hoje é tema de novela, mas na época isso dava morte, e a pessoa ia ser apedrejada. Ele atendeu aquele que não era do grupo dele, os samaritanos, a mulher sirfenícia e tantos outros. Ele estabelece tudo isso que a gente estava falando. Jesus demonstra. Ele dá o exemplo do perdão no derradeiro momento da sua crucificação, quando ele pede isso ao Pai, que os perdoasse, todos que estavam ali. Então essa fulguração que é Jesus, esse brilho que é o nosso mestre, ele não está no passado. Podemos nos perguntar quando é que Jesus vai voltar, né? Ele nunca foi.
diz no final do Evangelho, dos Evangelhos, que Ele estará conosco sempre. Mas nós temos a nossa caminhada individual. E talvez esse seja um caminho para se chegar à indulgência, que eu acredito que é o primeiro passo de elaboração interna, para que a gente possa estender essa caridade para fora. Talvez, nas palavras de Alcione, esses capítulos iniciais sejam o conhecer, meditar e sentir, para a partir daí se passar para o vivenciar. Deus nos abençoe, nós possamos refletir sobre as mensagens da doutrina espírita de Jesus e que Ele permaneça conosco. Obrigado. Obrigado, meu amigo Amilcar, que o amigo possa vir muitas vezes aqui, trazer essas informações tão importantes, né, sobre a indulgência.